Superman já está nos cinemas e agora eu vou falar sobre o filme com todos os spoilers possível. Se você ainda não assistiu ao filme, minha crítica sem spoiler já está aqui no canal. Mas se você já assistiu ou não liga para spoiler, vem comigo que agora eu vou falar sobre algumas cenas, aparições especiais e tudo mais sem nenhum tipo de cautela. Então já curte, segue, compartilha, ativa as notificações e todas as coisas que você já sabe e tem que fazer, porque agora eu vou falar sobre Superman com spoiler. Como vocês podem ter visto no outro vídeo, eu adorei o filme. Eu gostei muito da forma como James Gunn consegue trazer o sentimento do heroísmo e esperança para o personagem. E como esse vídeo eu posso falar todos os spoilers possível, eu vou listar algum desses momentos para ajudar a explicar o porquê eu gostei tanto do filme. O primeiro deles é a cena inicial quando ele é resgatado por Krypton e levado à fortaleza para se recuperar. Assim que recebe o primeiro tratamento, ele já quer voltar para a cidade para continuar lutando, mesmo que ele não esteja totalmente recuperado. Esse primeiro momento já mostra como ele se preocupa com a sua função de herói. E esse simples gesto já nos mostra como vai ser a partir daqui. Outros momentos que traçam essa característica é na luta contra o Kaiju e quando é resgatado da dimensão de bolso. Em ambos os momentos, ele coloca os demais em primeiro lugar, sempre se usando como escudo ou como meio para protegê-los. E poder ver esse tipo de coisa vindo do Superman outra vez é muito bom. Como eu falei no outro vídeo, uma das coisas que eu tenho certeza que a galera vai pegar no pé do filme é o fato dele apanhar a todo tempo. Essa característica, como eu já havia citado, é um artifício do roteiro para poder ajustar o poder do personagem para que ele não fique chato. E o roteiro justifica isso muito bem. Por exemplo, o filme já começa mostrando ele perdendo uma luta e ficando com 80% da força e uma série de lesões internas. E ele não vai ficar mais forte do que isso. Muito pelo contrário. Após esse momento, ele volta à luta, apanha mais um pouco e a luta termina. Ou seja, ele ficou um pouco mais fraco do que esses 80%. Depois disso, ele é levado para a dimensão de bolso e exposto por muito tempo à Kryptonita, fazendo com que ele ficasse extremamente fraco e debilitado. Depois disso, o próprio Metamorfo fez uma parada que simula o Sol para poder dar uma carga no Superman. Mas como ele mesmo fala, não é a mesma coisa. Então, ele não fica 100% outra vez. Inclusive, nesse momento, ele fica tão destruído que é levado para a fazenda de seus pais e fica apagado por alguns dias, até ter um mínimo de força para poder se levantar. Após a fazenda, tudo começa a ficar mais acelerado, o que faz com que ele não tenha tempo de se recuperar 100%. Enfrentando todos os obstáculos da maneira que se encontra e mesmo assim consegue superar todos. Mas não da maneira fácil, o que narrativamente é muito mais interessante. Tanto que ele só volta à fortaleza para se recuperar no final do filme, quando temos várias lembranças da infância dele na fazenda com seus pais. Sobre seus pais, uma parada que honestamente eu achei muito legal de ver é Jor-El e Lara falando outra língua. Isso é uma parada tão pequena, mas que eu nunca tinha reparado. Realmente não faz sentido eles falarem inglês ou qualquer que seja o idioma. Eles são de outro planeta. Tanto que nos quadrinhos temos representações da fala e escrita de Krypton com outros caracteres. Mas o principal sobre eles é a mensagem que é o grande plot dessa trama. Eu vi uma galera reclamando que eles fizeram os pais do Superman serem os vilões ou algo do tipo pela mensagem que eles deixaram. Mas temos que levar em consideração que eles eram pais preocupados que não tinham ideia de como seria para o filho nesse planeta. E como eles sabiam que o Sol Amarelo iria dar poderes, eles falam o que eles falam. Mas o que eu mais fiquei surpreso foram as participações especiais e pelo plot do Ultraman. A primeira delas é a participação de John Cena como pacificador em um jornal falando as groselhas dele sobre o Superman. Esse momento me pegou completamente de surpresa e me fez rir bastante. E me deixou pensativo. Qual pacificador estamos vendo naquele momento? O que acompanhamos na primeira temporada da série ou o novo que vimos no trailer da segunda temporada? Independentemente de qual seja, eu achei muito legal. A segunda participação era esperada por todos, mas confesso que imaginei que seria somente em cenas pós-créditos e não no tempo regular do filme. Essa participação é ninguém menos que Kara Zor-El, a Supergirl. No meio do filme, quando ele fala que o Krypton não é dele e que ele está cuidando temporariamente, já sabíamos de quem ele estava falando. Afinal, quem mais teria um cachorro de Krypton em casa?
Mas quando ela aparece completamente bêbada e ele diz que ela gosta de curtir balada em planetas com sol vermelho para poder ficar bêbada, é tão maneiro. Pois ele está fazendo referência direta ao filme solo da personagem e ao quadrinho que ele está sendo adaptado, que é o Mulher do Amanhã. Inclusive, eu tenho esse quadrinho aqui e logo vou trazer para vocês a história, curiosidades e tudo o que a gente pode esperar para esse filme. Por último, mas não menos importante, eu quero falar do Ultraman, que assim como aconteceu com a Supergirl, sua identidade já havia sido revelada no início do filme, mas de maneira sutil. Quando Luthor chega à Fortaleza da Solidão, a porta se abre sem nenhuma dificuldade. Tanto até que a engenheira questiona como Luthor fez aquilo. Isso já era uma pista de que o Ultraman era sim um clone do Superman, igual sua versão nos quadrinhos. Mas confesso a vocês que quando ele tira a máscara por um breve segundo, eu realmente achei que ele estava sendo interpretado pelo Henry Cavill. Talvez essa impressão tenha sido pela vontade de ser verdade, ou pelo fato dele ter cabelo meio comprido e tá meio escuro a cena. Mas rapidamente dá pra notar que é o próprio David Corenswet interpretando os dois personagens. A luta entre eles é sensacional, mostrando talvez pela primeira vez no filme Superman batendo de verdade, já que por ser muito forte, ele se segura a todo momento. Mas como estávamos lidando com ele mesmo, ele podia soltar um pouquinho mais a força. Toda a coreografia da luta é muito legal. Os golpes utilizados, a geografia do lugar, os objetos diferentes, é tão diferente do que vemos normalmente que fez essa luta ser uma parada muito maneira pra mim. Durante essa cena, ter a conversa do Superman e Luthor também leva o combate pra outro nível. Mas eu sei que o filme, hora ou outra, dá uma engasgada no CGI. Mas eu estava tão imerso dentro de tudo que isso não chegou nem perto de me incomodar. Eu simplesmente estava amando tudo que estava sendo apresentado, que eu só queria que não acabasse. Acho que era isso que eu queria falar de Superman. Pelo menos as principais coisas, porque se deixar, eu fico aqui falando durante horas e horas. Por exemplo, eu fiquei muito feliz quando o Senhor Incrível ficou com os olhos todos brancos, me dando uma leve esperança de poder ver o Batman com o mesmo tipo de lente na máscara. Ou o fato de já existir uma clonagem do Superman, deixando a porta aberta para uma nova tentativa usando não só o DNA do Superman, como o do Lex também, criando ninguém menos que Condor Kent, o Superboy. Mas isso tudo fica para outro momento. O que eu quero agora é a sua opinião. Então comenta aqui a sua experiência com o filme e não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, ativar as notificações e fazer todas as coisas que você sabe que tem que fazer. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!